Dentro desse material de oscilações amortecidas, eu gostaria de apresentar para vocês, no site que eu botei lá no vídeo, no final do vídeo, né, www.felstad.com, existe um link para movimento harmônico forçado e amortecido. Ele disponibiliza no próprio site, né, um applet em Java, ele roda direto dentro do teu navegador e tem alguns parâmetros que você pode usar para poder controlar essa simulação do movimento harmônico. Nessa imagem que você está vendo agora, já deixei preparado uma oscilação harmônica simples, sem amortecimento. Repare que as amplitudes, que a amplitude do movimento oscilatório, ele permanece constante ao longo de toda essa linha do tempo. Tá? Nesse gráfico aqui embaixo, vocês não se preocupem agora, que isso daqui vai ser útil quando a gente for apresentar sobre oscilação forçada e ressonância. Aqui à direita, vocês têm alguns parâmetros que podem ser mexidos. Por exemplo, a tensão da mola. Isso daqui controla o valor de K. A velocidade da simulação, ela mexe, na verdade, conforme com a aceleração, né, com o movimento que a simulação vai ter com relação às equações do movimento harmônico simples, né, de você acelerar ou não a simulação. Damping é justamente o coeficiente de amortecimento, né? No caso aqui, ele está zerado. Com isso, a gente tem um movimento harmônico simples não amortecido. A força, a amplitude da força externa, se estivéssemos fazendo oscilação forçada, a frequência dessa força externa também está zerada, as duas aqui, não é o caso que a gente está analisando, né? O número de termos dentro da expansão binomial das equações diferenciais para poder chegar nessa solução. Também está no número máximo, a gente não mexe isso daí. A escala do tempo, que vai fazer com que apareça maior ou menor intervalo de tempo dentro desse quadro da tela, né? E a escala vertical, que controla essa amplitude aqui, o zoom que a gente pode ser dado, tá bom? Nesses outros parâmetros um pouco mais abaixo, nós temos aqui a possibilidade de mostrar a aplicação de forças externas, que nesse caso não pode ser visualizado porque não tem nenhuma força externa. Temos a opção de poder mostrar o vetor velocidade, de mostrar essa força de amortecimento, que é o menos BV, mostrar essa componente da tensão, que é o menos Kx. Nós temos também a possibilidade de mostrar a força externa junto com a tensão. São as opções que o site, né, esse applet, permite que a gente analise. Tá? Vou deixar aqui, força externa, está zerada, ela não vai aparecer esse vetor. Temos aqui um controle para poder parar a animação e disparar a animação. No início, nós temos aqui para poder reiniciar toda a simulação. E nesse quadro aqui embaixo, nós temos um resumo dos valores que estão sendo apresentados. Nós temos aqui o tempo no qual estamos, a simulação está parada, então tempo zero. Frequência natural de oscilação desse sistema harmônico simples não amortecido. Esse 33 Hz tem a ver com o valor de K, que vocês podem observar aqui embaixo. Temos aqui o valor da massa, 100 gramas. Esse valor é fixo, não tem como alterar dentro dessa simulação. O valor beta é a nossa constante B, é o coeficiente de amortecimento do movimento harmônico. Zeta igual a zero é justamente aquele valor da razão entre B, o coeficiente de amortecimento, e o B crítico, o coeficiente de amortecimento crítico. Nesse caso, zeta igual a zero seria um sistema subamortecido, underdamped. E esse Q seria, na verdade, para poder analisar no momento de ressonância, que não é o caso dessa aplicação que eu estou mostrando agora. Então, no caso de uma força externa, se fosse o exemplo, nós poderíamos, inclusive, aqui escolher qual é o tipo de forma de onda dessa força externa que estaria sendo aplicada. Tá? Deixar aqui em ondas senoidais, como a amplitude da força é zero, não está agindo, não vai fazer diferença para a gente. Então, vou liberar a simulação para vocês verem o sistema harmônico simples não amortecido.
Vou mexer aqui na escala do tempo, só para vocês verem o efeito que causa. Então, estou aumentando a escala, estou diminuindo a escala. Vou acrescentar agora, enquanto está acontecendo esse movimento harmônico simples no amortecido, vou acrescentar um pequeno amortecimento. Reparem que agora o beta, o nosso valor de B, o coeficiente de amortecimento, foi para 3,37. A nossa massa está cada vez mais se aproximando da posição de repouso, né, em função da envoltória. Para a simulação, vou reiniciar esse movimento. Estamos aqui com um amortecimento, com esse valor de beta. Vocês podem depois fazer um cálculo aproveitando esses próprios valores que aparecem aqui no vídeo, né? Um beta igual a 3,37 newtons por metro por segundo, massa de 100 gramas, converter depois para sistema SI em quilogramas, e vocês calcularem qual é o valor desse gama, que seria menos B sobre 2M. Com isso, vocês podem, inclusive, calcular qual é a frequência de oscilação desse sistema amortecido. Lembrando que o K está sendo mostrado aqui, praticamente 4.300 newtons por metro. Vocês têm a massa, vocês podem calcular qual é a frequência natural de oscilação. E usando aquele termo como foi aparecido no vídeo, raiz de K sobre M menos B quadrado sobre 4M quadrado, vocês podem calcular a frequência de oscilação do sistema amortecido. Mexer aqui na escala do tempo, para que a gente possa ter aqui na tela todo esse movimento. Esse decréscimo da amplitude é regido justamente pela envoltória, que é A, seria essa amplitude inicial, né, na posição aqui da massa até o eixo zero, a linha do tempo. Então, A exponencial de menos B, esse valor de beta, sobre 2M, é o valor dessa massa, vezes o tempo. É justamente a envoltória desse movimento. Vou liberar aqui a simulação. Vamos reiniciar agora com um valor de B maior. Repare que o zeta, que é B sobre B crítico, ainda está bem longe da unidade. Então, um sistema subamortecido. Liberar a simulação. Não se engane que a simulação foi mais rápida, mas porque eu simplesmente estendi a nossa escala do tempo. Mas ele continua tendo a mesma frequência de oscilação amortecida. Vou novamente reiniciar. Aplicar aqui uma amplitude inicial. Aumentar mais ainda o nosso B, nosso coeficiente de amortecimento. E agora eu vou exagerar para poder colocar o zeta bem próximo de 1. Então, estou colocando aqui ó, com 0,92. Vocês podem observar aqui embaixo. B sobre B crítico está quase na unidade. Continua ainda como um sistema subamortecido, mas praticamente a gente não tem mais nenhuma oscilação. Então, vou diminuir um pouquinho, só para vocês verem que, conforme o valor de B vai aumentando, essa exponencial, que é a envoltória, vai forçando com que essa oscilação que teríamos ainda, pelo menos uma oscilação, ela vai tendendo, na verdade, a zero. Então, a exponencial está passando aqui quase próxima do eixo vertical.
Então, vou botar lá para 0,90 de novo. 0,91, 0,89. Então, vocês reparem que não tem mais praticamente oscilação nenhuma. Tá? Começar aqui a nossa simulação. E rapidamente a massa tende à sua posição de repouso sem oscilar. Colocar agora o amortecimento em 1. Né? 1,01 ele estaria super amortecido, né? Por uma questão de precisão aqui, né, do site, né? Eu não consigo cravar exatamente 1, mas a gente considera, para efeitos de animação, né, o efeito, né, de amortecimento crítico. Vejam que continua o sistema sem oscilação, né? A nossa massa tende à posição de repouso. Isso daqui é praticamente a curva da exponencial, a exponencial de menos γt, lembrando que γ é b sobre 2m. Vamos começar a simulação. E o sistema rapidamente chega na posição de equilíbrio, de repouso. Se eu aumentar o valor de b, né, seria esse nosso beta, o coeficiente de amortecimento, maior do que o amortecimento crítico, nós temos agora um zeta, B sobre BC, maior do que 1. Estamos aqui num sistema super amortecido. A diferença do crítico para o super amortecido é que o super amortecido, o movimento de tendência à posição de repouso, ele se torna muito mais lento. Vamos aumentar mais um pouco, colocar aqui no valor máximo que o site permite, que o programa permite. Vou mexer nessa escala vertical, para permitir que a gente faça uma amplitude maior. E liberar. Então, essas são as animações que ajudam a gente a entender a diferença entre o subamortecido, o amortecimento crítico e o superamortecido. Tá? Acessem o site e mudem esses parâmetros sem mexer, por enquanto, na amplitude da força externa e na frequência da força externa, para que vocês possam compreender e ter um pouco mais de intimidade, né, com esses valores. Mexam aqui nos valores da tensão, isso vai fazer com que a frequência natural mude. Lembrem de mexer na escala do tempo, né, nesse eixo vertical, no valor do amortecimento, né, que é o damping, para vocês terem uma noção de como é que funciona. Tá? Para efeito só de exemplificação, reparem que esse tipo de movimento crítico, supercrítico, ele se aproxima muito daquilo que a gente observa, por exemplo, nas portas amortecidas de shopping, de departamentos públicos, muitas vezes de lojas, onde a gente abre a porta, libera e a porta de vidro ele tende à posição de repouso de uma maneira bastante suave. Justamente, são sistemas super amortecidos ou em amortecimento crítico que permitem que essa porta volte para sua posição de repouso sem sem ter uma pancada, né, no portal dele. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham aproveitado. Acessem o site. Bons estudos!